Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Sou o professor André Chaves do Instituto AMBA e nesse momento venho falar com você sobre um assunto muito legal. Vamos falar sobre eletricidade. A eletricidade está ao seu redor. A todo instante, a todo momento, você está utilizando algum aparelho elétrico, algum aparelho eletrônico. Mas você sabe como a eletricidade chega até você? Então eu convido você a conhecer nesse momento um processo muito bacana, muito legal, que é o processo que vai desde a geração da eletricidade até o momento que ela é consumida. Vamos lá? Bom, no início do processo, nós temos a usina. A usina é a instalação onde ocorre a geração da energia elétrica, ou seja, quando alguma outra forma de energia é transformada em energia elétrica. No Brasil, 66% da energia gerada é de uma fonte hidroelétrica, ou seja, de uma usina hidroelétrica. As usinas hidroelétricas elas têm a propriedade de transformar a energia hidráulica, a energia de força das águas, em energia elétrica. Então você tem turbinas que são movimentadas pela passagem da água e essas turbinas então movimentam os geradores que então vão gerar a energia elétrica. Temos também uma grande parcela, cerca de 27% de energia gerada a partir de uma fonte térmica, ou seja, usinas termoelétricas. São usinas onde você tem a geração de vapor d'água através da queima do combustível e esse vapor d'água a alta pressão movimenta as turbinas que então vão gerar a energia elétrica. Temos ainda uma pequena parcela, mas que a cada dia ganha em participação na geração de energia elétrica, que é a partir das fontes eólicas, ou seja, geração de energia elétrica a partir da força dos ventos. E ainda uma pequena parcela, uma parcela ainda muito tímida, mas que precisa avançar mais, precisa crescer, que é a participação da energia solar, ou seja, geração da energia elétrica a partir de fonte solar. Então existem painéis que são chamados de painéis fotovoltaicos que têm a propriedade de transformar a energia do sol em energia elétrica. Agora, uma vez que a energia elétrica é gerada, ela está ainda muito distante do ponto de consumo. Então se faz necessário compensar essa distância entre a usina e o ponto de consumo. Quando falamos em distância, estamos falando em muitos casos, na maioria dos casos, de centenas de quilômetros. Nós sabemos que quanto mais comprido for um condutor, maior a sua resistência elétrica e, portanto, maior a queda de tensão. Nesse caso, uma das formas de compensar essa distância seria aumentar a bitola dos condutores. Mas, como eu disse, nós estamos falando de centenas de quilômetros. E aí seria inviável você manter uma estrutura como essa, ou você instalar uma estrutura como essa, face o tamanho desses condutores. Então, o que se faz, na verdade, é aumentar o valor da tensão logo após a geração da energia. Então, a energia é gerada, no nosso exemplo aqui, com uma tensão de 13,8 kV, ou 13.800 volts. E assim que ela é gerada, ela passa, então, por uma outra instalação que nós chamamos de subestação elevadora. Essa subestação elevadora ela tem então a capacidade de transformar esses 13,8 kV em 138 kV ou 138 mil volts. Veja que esses são os números que nós estamos utilizando no nosso exemplo, mas na prática você tem valores diversificados. Nós temos subestações elevadoras que podem elevar essa tensão até 750 kV, por exemplo. Bom, uma vez então que se faz a elevação dessa tensão, a energia ela passa a ser transportada pelo que nós chamamos de linhas de transmissão. Olha só, veja se essa figura ela não é familiar a você. Estamos acostumados a ver essas torres em morro, chácara, ela até faz parte da paisagem. Então, à medida que ela se aproxima do ponto de consumo, então se faz necessário reduzir esse valor de tensão. E aí chegamos à subestação abaixadora. A subestação abaixadora, então, ela faz o sentido contrário da subestação elevadora. Ela vai, então, transformar o 138 kV em, novamente, 13,8 kV, 13.800 volts. E aí o transporte dessa energia passa a ocorrer através das redes de distribuição. Olha essa figura.
Veja que nós estamos falando do famoso poste da rua, né? Aqueles postes da rua, os postes da concessionária de energia elétrica, eles suportam as linhas de distribuição, a rede de distribuição. E nos postes nós encontramos também o transformador de distribuição. Então aquele transformador do poste, ele tem a capacidade de transformar 13.800 volts, 13.8 kV, em 220 ou 127 volts. E aí sim, você tem essa energia com um valor de tensão própria para uso. E aí nós chegamos ao ponto de consumo, que é a sua casa, é a loja, é a indústria, é o prédio público, ou seja, as diversas formas de instalação onde nós encontramos os equipamentos de utilização, equipamentos que têm a propriedade de transformar a energia elétrica em outras formas de energia. Aí você tem o chuveiro elétrico, que transforma a energia elétrica em calor, tem as lâmpadas, que transforma a energia elétrica em energia luminosa, tem o ar-condicionado, que transforma a energia elétrica em frio, e assim por diante. Então, gostaram desse vídeo? Então não deixa de dar aquela curtida. Se inscreva também no nosso canal e visite o nosso site. Lá você vai conhecer os nossos cursos. Um abraço e até o próximo vídeo.